Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Thiago Viegas e você está no Anglocast. E hoje estou recebendo aqui os professores Fernando e Nai. Tudo bom, meus Tudo amigos? bem? Boa tarde. Bem, oi, boa tarde. É uma grande satisfação tê-los aqui e hoje estamos trabalhando com duas matérias pesadas, né? Estamos aqui na mesa com português e matemática, que eu tenho certeza que é muito amada por você, meu nobre aluno, que está nos assistindo agora. E, gente, para a gente começar a nossa discussão aqui, né, sabemos que são matérias fundamentais, matérias base e que não serve somente para o colégio, né? É algo que tu vai levar um conhecimento que é fundamental para todas as áreas da vida. Então, vamos começar com a matemática aqui. Não, melhor, vamos começar com o português. Primeiras damas, né? No que o português e a redação vai influenciar na nossa vida pós-colégio? Acho que a pergunta correta aqui é o que não vai influenciar, né? Opa! Estamos aqui lidando com um contexto de muita modificação no ensino, na linguagem e também na comunicação, né, gente? Vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo agora, por exemplo, estamos lidando com um novo formato, podcast, né? É uma releitura, é uma reescrita de um formato mais antigo de comunicação, o rádio, mas as tecnologias vão mudando, a linguagem também, a educação precisa seguir nisso, né? Então, a gente vai usar essa linguagem, essa expressividade, esse contato, né, comunicativo em todas as áreas da vida, e até soa clichê falar isso, mas é como a gente se lida, né? O ser humano lida com outro ser humano, com a sociedade que ele vive. Então, será no mercado de trabalho, será escrevendo, será também produzindo com inteligência artificial ou não, né? A linguagem, ela faz parte de tudo isso. É a base, não tem jeito. Eu acho que a linguagem é a base para tudo, inclusive pela maneira que a gente entende, por exemplo, as perguntas numa prova de matemática, ou que nós vamos nos relacionar com o professor para perguntar, porque muitas vezes o aluno, ele peca não por não ter o conhecimento da matemática, mas por não saber se expressar e saber como perguntar e como chegar até os seus objetivos, né? Essa linguagem, assim, então, primeiramente, acho que, respondendo a tua pergunta, né, a gente pensa primeiro em que competências, assim, seriam essenciais daqui para frente, né? Acredito que a resolução de problemas, né, análise de dados, raciocínio lógico, né, isso tudo conta aí para a vida, para uma tomada de decisão bem feita, né? Então, são competências aqui importantes e essenciais que, apesar das mudanças tecnológicas que nós temos hoje em dia aí, isso vai permanecer, né? Não há o que mude. E sobre os alunos, realmente, essa linguagem de não saber o que perguntar, porque às vezes eles não sabem nem dizer se é, por exemplo, x ao quadrado ou é 2x, eles não ou se está sobre 2 ou é elevado na 2, eles têm essa... E às vezes eles não falam por medo de sofrer alguma repressão, alguma coisa assim, né? Mas existe essa dúvida, existe esse medo, né, do aluno, isso é natural. Eu noto muito isso em matemática do aluno justamente confundir. Às vezes ali está no enunciado, fala que é algo que vai estar elevada à segunda ou sobre a segunda, e às vezes ele não lê direito, acha que é uma coisa e é outra coisa, e acaba errando todo o cálculo dele por não ter um entendimento. Então, olha só que interessante e ao mesmo tempo que absurdo. O aluno, ele vai mal em matemática não por não saber matemática, mas por não saber português. Exatamente. Interpretação de texto, né? É a base, é um dos pilares, né? Não, sempre caminham juntas, né? Sim. Uhum. Eu acredito que a interpretação, e eu sempre prego isso aqui, que é fundamental para tudo na vida. A pessoa que vai ler... Quem que nunca teve que se deparar com um contrato? E às vezes vem o advogado ali e fala, né, com aquelas palavras rebuscadas, e chega, tu não entende nada, e isso daí te limita muito na vida, né? Tu vai depender de uma pessoa para dizer para ti o que tu está assinando. É óbvio que tem um advogado para exercer a sua função, mas o mínimo que tu pode fazer é ter um entendimento para tu saber que aquilo que tu está assinando de fato é o que ele está te falando, porque senão tu fica refém do que uma pessoa vai te dizer, né? E não só documentos formais, mas também um discurso muitas vezes carregado de ideologia, de posicionamento, a interpretação de texto, a leitura de mundo que a gente faz e começa isso na escola, ela é crucial para a tua vida como cidadão, né? Como pertencente a um grupo. E talvez você não seja só passivo,
recebendo informação ou se comunicando em esferas menores, mas você pode ser um protagonista numa empresa ou numa carreira política, ou em que você tenha que se relacionar com mais pessoas e se fazer entender na sociedade. A gente sabe hoje a comunicação abre portas, né? A interpretação, então, pode mantê-las abertas, né, e criar ainda mais janelas de oportunidade. Então, é uma tecla que a gente defende. Muitas vezes os alunos costumam dissociar, inclusive, né, Fê, a matemática do português, né. A matemática também é uma linguagem, então a gente caminha lado a lado. E começa na escola e vai pro resto da vida. Pode-se dizer assim que sem português tu não consegue fazer uma boa interpretação ou uma análise de um gráfico, né? E sem raciocínio lógico, sem lógica, tu não constrói um bom texto, né? Poderíamos dizer assim. Então andam muito juntas, né? A comunicação, né? Eu preciso de argumento, eu preciso de base para poder convencer, né? Eu acho que a base fortificada te capacita e te torna uma pessoa muito mais completa no mercado de trabalho. E daí, às vezes, as pessoas estão nos assistindo, principalmente os jovens, dizem assim, eu não preciso de tudo isso porque hoje eu tenho a inteligência artificial, eu jogo tudo lá, eu pergunto tudo para ela e ela me responde. Pois bem, meu amigo, tu que gosta da inteligência artificial, muito provavelmente, se tu pensa assim, tu não sabe utilizar a inteligência artificial ou tu usa ela de um modo muito limitado, porque justamente esse conhecimento que vai te dar o fundamento para tu conseguir perguntar de forma assertiva para a inteligência artificial e abastecer ela com as informações corretas para aquilo que tu quer retornar. Então, a prof estava falando aqui da linguagem da matemática, não deixa de ser um pouco isso, porque na programação, e a IA usa muito a base da linguagem da programação, tu tem que falar de uma forma que o computador vai entender, e não como tu estivesse falando com uma pessoa ali pedindo as informações. Eles têm que entender que a IA não dispensa, não substitui, né, o raciocínio, a análise que o aluno tem que fazer, né, a interpretação. Ela vai ser ali uma ajuda, né, ele tem que saber os comandos certos para colocar ali para ela ajudar e para expandir o conhecimento do aluno. Ele tem que usar para isso, né. Eu acredito que ela vem aí para fortalecer, né. Em alguns casos, claro, que eles utilizam aí para resolução de exercícios, colocando ali os comandos certos, ela vai ajudar muito eles, mas eles têm que usar isso a favor deles, né? Pro estudo. E muitos não sabem porque não sabem como colocar isso para ela. Sou um aluno de ensino fundamental, né? Assim como os professores também. Nós já tivemos cursos aí de como utilizar as ferramentas de IA. Então tu tem que colocar lá, tu tem que começar dizendo que tu é um professor de matemática, tu é um professor de português do sétimo ano de ensino fundamental, e a minha turma está nessa altura do conteúdo, mais ou menos assim. Já vai deixar mais claro para o comando ali como que ele vai te trazer o retorno, né? E é importante também a gente levar em consideração que boa parte das IAs está preocupada em obedecer rapidamente ao teu prompt, à tua orientação, sem se preocupar necessariamente com a qualidade informacional daquilo, né? Tanto é que a gente tem inúmeras situações de IAs que já trouxeram informações inverídicas, incoerências, e aí você mesmo treinando a tua IA, porque sim, ela é uma ferramenta treinável por nós, né, seus usuários, ela mesmo já consegue assumir as falhas. Então você indica lá a falha dela, de fato, vou fazer uma retificação e tal. Então a IA, ela consegue perceber, né, a partir do nosso crivo crítico, as próprias falhas, né? Então se adequando perfeitamente ao que a gente fala. Faça o teste usando IA em casa, né? Tenta provocar uma incoerência. Isso é ter senso crítico, isso é dominar a linguagem e não ser dominado por ela, né? É o que a gente fala sempre nas discussões linguísticas, principalmente os linguistas do século XXI e século XX, a gente questiona muito a questão da linguagem, né? É o ser humano que serve à linguagem ou é a linguagem que serve ao ser humano? E eu faço um adendo, relaciona isso com a IA, né? Então ela serve ao ser humano e não o ser humano serve a IA, né? Utilizar como ferramenta, né? Não como substituta.
Exatamente. Eu acho muito importante as pessoas terem noção de que quando estão se relacionando com uma inteligência artificial, estão se relacionando com um software, estão se relacionando com um computador. Eu vindo da análise de sistemas, eu gosto de me comunicar como um algoritmo. Então eu vou dando para ele as diretrizes, eu vou dizendo assim, ó, essa aqui é o limitador, isso aqui é os meus dados, esse aqui é o meu objetivo, isso aqui são as limitações, essa é a linguagem que eu quero, e agora com base em tudo isso daqui, aí sim tu formata. Então, tu tem que entender que a linguagem do computador, tu tem que dar para ele parâmetros. Isso. Então, tu tem que dar limitadores, tu tem que dar medidores, e não simplesmente falar assim, não, faz aí, meu querido, é assim, é assado. Ele vai se perder nisso, e daí que ele vai te dar uma resposta errada. Porque tu não estabeleceu os padrões. Tu tem que entender o seguinte, se tu quer uma resposta, tu tem que dar as regras do jogo pro computador. O que são as regras do jogo? Não, eu quero que tu fale, por exemplo, para um público cristão, eu quero que tu fale para um público de alto padrão, vamos pegar aqui uma coisa empresarial. Eu quero que tu utilize essas e essas coisas, essas aqui não, os meus dados são esses aqui, isso aqui que tu pode utilizar, eu quero que tu seja 100% verídico a esse anexo que eu estou te colocando aqui. Então todos esses parâmetros tu tem que dar, e tu tem que entender que o raciocínio do computador não é que nem o teu, tu tem que alimentar ele de todas as informações para tu poder colher. Mas as pessoas hoje estão conversando com o computador como se estivesse conversando com uma pessoa, porque não sabem se comunicar. E eu vou além. Isso daí nós estamos falando de IA, de ChatGPT, por exemplo, da vida, ou outras IA do tipo. Mas quando é o autoatendimento, a automação, quantas pessoas conversam com a automação como se fossem pessoas? E daí elas não entendem assim que tu bota um oi, um bom dia, um olá, tudo bem, e a resposta é padrão, independente do que ela falar, vai vir sempre aquele menu. Então as pessoas elas estão num nível de limitação por não interpretar o texto que é assustador. E até eu faço muito uma reflexão em sala de aula quando a gente conversa sobre o uso das IAs, né? Que diz respeito a um grande problema social, na verdade, brasileiro. Para vocês terem uma noção, a nossa taxa de analfabetismo beira de 8 a 10%, né? Nós temos dificuldades seculares de escrita, de interpretação. O brasileiro é um dos povos, que menos lê. Para vocês terem noção, nós temos grande parte da população considerada analfabeta funcional. Ou seja, assina o nome, lê, mas não compreende o que lê. E aí, nesse contexto de uma educação historicamente problemática, deficitária, nós fizemos uma revolução tecnológica e antes de letrarmos a nossa população, linguística e criticamente, nós entramos no contexto do analfabetismo digital. Porque as pessoas com problemas na comunicação e linguagem básica ganharam o smartphone antes de entender como funciona a sua própria língua. Então, é um paradoxo, assim, é um problema que a gente tem que lidar. E o letramento digital do século XXI precisa incluir a maior parte da população, né? E não só a juventude. Não só quem está chegando, mas quem ainda é a sociedade, ainda participa da sociedade, inclusive por redes sociais, né? Que hoje está super em alta, você se posicionar, né, pelas redes, você vender o seu negócio na rede, né? Então, a gente informatizou grande parte da vida. Os bancos, a forma de pedir comida, a forma de fazer compras e também a forma de se comunicar e se educar. E a gente não pensou ainda numa política educacional que consiga responder essas necessidades. Eu acho que é a demanda grande para o século XXI, tá? Essa cultura, né, de ser instantâneo, a resposta instantânea, o atendimento instantâneo, tudo tem que ser para ontem, numa velocidade de tempo muito alta, que acaba, eu acho que perdendo, né, a questão de tu tentar pensar em soluções para um problema, por exemplo. Então, tu vai lá utilizar da inteligência artificial para te ajudar, mas daí tu tá perdendo também o fato de tu pensar em que meios tu poderia usar para solucionar teu problema. Eu acho que poderia ser aí uma tentativa depois, né, após tu já ter feito uma reflexão sobre. Mas hoje em dia está muito assim, eu preciso para agora, tudo é para agora.
Uhum. Então, isso aumenta, né, o fato das pessoas não lerem, não ter esse hábito de leitura, né? Então, isso só vai, talvez, nesse aspecto, né, pode tornar ainda mais, essa taxa de analfabetismo pode crescer ainda mais, né? Eu acho que hoje o povo ele está muito preguiçoso. Então, ele não quer fazer nada, ele não quer se esforçar com nada. Vamos pegar lá de novo o autoatendimento. A pessoa bota ali um boa tarde, aí vem um menu. Aí tem as opções ali de menu e ele diz assim, não, me resolve isso, eu tô com esse problema, e daí continua vindo o menu. Cara, quanto tempo a pessoa vai ficar conversando com a automação para entender que independente do que ela converse, aquilo ali é um programa que tem mensagens prontas, que no momento que ele é acionado com qualquer coisa que tu manda, ele vai te mandar respostas limitadas e tu tem, daí entra o raciocínio lógico, aí tu tem que entender, eu tenho opção 1 e 2, agora eu tenho opção 1, 2, 3 e 4, e são essas as minhas opções, não tenho opção 5, eu não tenho bater papo com o cara, a não ser que ele me tenha uma opção de atendente. Mas as pessoas hoje não entendem isso, e não porque isso é inacessível, mas porque elas têm preguiça de ler, de pensar, de raciocinar e entender. Não, pera um pouquinho. Independente do que eu estou escrevendo aqui, ele me manda esse menu. Então eu não estou falando com uma pessoa, eu estou falando com um programa, com uma automação. E as pessoas têm noção de que isso existe, mas entra a preguiça de não querer pensar. Eu acho que esse é o principal problema que nós temos hoje. Eu acho também que assim, as pessoas elas não podem, a gente não pode perder, tem que lembrar que em algum momento elas serão colocadas à prova de alguma coisa, algum tipo de teste, em que ela não vai ter ajuda nenhuma e que ela vai precisar se virar sozinha. É como uma prova de vestibular, é como uma prova para um concurso público. Então, e não vai, por muito tempo, acredito que não vai mudar outra forma de fazer que não seja tu e tu mesmo ali na cara da prova. Então, assim, esse hábito tem que continuar existindo, tem que ser mais, como é que eu vou dizer, influenciado a ser feito, né? Porque se não tiver interpretação de texto, raciocínio lógico, em algum momento ele vai ser colocado, né, em teste. Ele vai precisar tomar uma decisão, ele vai precisar fazer uso, né, dessas competências todas, dessa linguagem. E aí? Eu faço muito um paralelo histórico com toda a questão que a gente vive hoje, tá? Pensando um pouquinho no que a gente faz com essa cultura do imediatismo, da resposta, de buscar sempre ali a solução, sem o raciocínio crítico, vai colocar todo mundo que é dessa cultura numa esteira de produção, daquela lógica fordista produtiva, né? E quem vai chefiar? Quem é o cara que para e pensa? Esse cara tá pronto para chefiar, né? Porque ele usa ferramenta, ali a tecnologia como ferramenta, mas ele consegue fazer o processo sozinho, ele tem análise crítica, ele consegue visualizar os problemas, são as habilidades do século XXI. Então, né, se de repente você se acha, sou gênio, eu manjo de ChatGPT. Na verdade, se você analisar, talvez o ChatGPT manje mais de você do que propriamente o inverso, né? Quando é de graça, o produto é você, já começa por aí. E tem outro ponto, essa falta de capacidade crítica, então, é o que vai colocar cada um no lugar do futuro no mercado de trabalho. Então, a falta dessas competências, desse raciocínio, também da linguagem, da matemática, é o que vai definir quem vai ser o passivo e quem vai ser o protagonista desse futuro, né? Eu acredito que é muito fácil tu replicar uma obra de arte. Tu olha uma pintura lá, se tu tem habilidade, tu vai conseguir replicar. Agora, tu ter a inspiração para criar a obra original é o que te torna o gênio. E eu acho que essa inspiração que nós vemos cada vez mais faltar na nossa sociedade. Vamos pegar algo que é comum de todo nosso jovem, né? A indústria cinematográfica. Como nós estamos passando por uma carência criativa. Meu Deus, o pessoal está requentando as produções dos anos 80, dos anos 70, dos anos 90, por causa que não se tem mais criatividade de se criar coisas novas. Mas por quê? Porque as novas gerações perderam a capacidade de ler, de imaginar,
de desenvolver o seu senso criativo. Eu me lembro que quando eu era mais novo, eu sou um pouquinho velhinho, eu não tinha computador, não tinha internet, videogame era uma coisa assim que era de difícil acesso, então a gente lia muito, era divertido ler. Nós até falamos aqui num episódio com o Prof. Guto aqui das nossas leituras prediletas, eu gostava muito de Sherlock Holmes, por exemplo. E o que a gente fazia? Nossa brincadeira ali era criar, imaginar, criar historinhas. Pô, quantas historinhas em quadrinhos já não escrevi, ou próprios livros, por diversão. Então isso acaba te criando um senso criativo muito forte, e essa mesma ginga que tu tem no senso criativo para ficção, tu consegue aplicar nos negócios, tu consegue aplicar na vida, tu é uma pessoa muito adaptada, uma pessoa que tem soluções rápidas, que pensa mais rápido. Exato. E daí entra também a matemática, quando tu tem uma boa base, um bom desenvolvimento do teu raciocínio lógico, da matemática, tu consegue pensar mais rápido, criar soluções, enxergar problemas. Eu sempre ensino pro meu filho, eu digo assim, filho, tu não tem que esperar que alguém te peça alguma coisa. O cara diferenciado é aquele cara que enxerga e antes de qualquer um enxergar, ele já está trazendo a solução. E eu acho que quem tiver essas habilidades no mercado de trabalho atual vai ser um líder, vai ser a pessoa que vai se destacar. Sim. É isso que eu pergunto para muitos, às vezes, quando eles fazem essa pergunta de por que eles precisam aprender aquilo naquele momento, né? Então eles têm que pensar no que eles querem ser no futuro, né? Que profissional eles querem se tornar? Onde que eles querem se inserir no meio de trabalho, né? Então, é por esse caminho que eles têm que ir. E às vezes a repetição do exercício, né? Eles têm que pensar aquilo que é para tornar, é para fazer a cabeça, o cérebro deles trabalhar de uma forma mais, de maneira que faça mais rápido, né? O comando, como se fosse um computador mesmo. Outro desafio grande, assim, que a gente tem nesse sentido, né, Fê, é também a questão de como a educação foi se transformando e a sociedade também num ritmo muito mais acelerado, né? E se a gente parar para pensar, o modelo de educação que a gente tem é um modelo do século XVIII, XIX, né? Os professores, nós somos do século XX e o nosso aluno é do século XXI. Então, olha só o hiato histórico que a gente tem sem repensar essas metodologias. E eu não falo só de um método de dar aula, né? Mas de pensar o que a gente está estudando, como está preparando esse aluno. E o aluno, como também entende o próprio processo de ensino e de aprendizagem, né? Então, essas ferramentas surgem como ajuda, mas é preciso uma reflexão maior, né? Isso é bem importante, assim, não é sobre isso que a gente vai falar, mas eu vou aproveitar. Alguns alunos acham bem importante, eu uso isso nas minhas aulas, porque a gente tem que fazer o quê? Em resumo, né? Tentar passar o máximo, né, de conteúdos possível num pouco tempo, assim, digamos. E uma maneira, assim, de facilitar para turmas, às vezes, que tu tem um pouco mais de trabalho para colocar em ordem, eu sempre tento usar uma estratégia de ficar sempre de frente para os alunos, né? Então, muitas das minhas aulas eu espelho elas, mesmo sendo de matemática, no quadro. Então, eu tô olhando para eles, escrevendo no iPad e tá saindo lá no quadro. E com cores que eu posso mudar a qualquer momento, expandir, diminuir. Então, eu faço muito isso e consigo ampliar os horizontes ali na hora e consigo fazer mais rápido. Outra coisa, eu na hora ali, terminei ali a minha aula, meu PDF, eu já coloco lá no Google Class e fica disponível para eles aquela aula ali. Então não deu tempo de copiar, eles têm salvo aquilo para terminar de copiar em casa. Então ajuda, esse tipo de tecnologia hoje também vem para ajudar o professor, né? A facilitar a aprendizagem, a poder aí colher frutos no futuro, né? Eu já consigo aí de uns 2, 3 anos para cá, já facilitou muito a minha vida, até para guardar, para ter assim, o que eu dei na aula de ontem foi dado até aqui. Assim numa turma, assim em outra. Então a tecnologia serve muito aí, né? Também para as metodologias de ensino, né? Eu acho que hoje a gente vive numa geração privilegiada para quem é estudante,
porque tem recursos e ferramentas que nós não tínhamos, que se bem utilizadas, pode dar grande vantagem para o aluno se preparar, ele pode chegar num nível assim muito acima. E é algo que eu falo pro meu filho, né? Eu sempre falei para ele assim: olha, filho, o pai sempre teve ali o talento, mas poderia ter desenvolvido um pouco mais. Então tu pega isso e faz o aproveitamento máximo que tu puder, porque é o seguinte, ó, enquanto os outros estão querendo viver na mediocridade, eu não estou falando isso de forma pejorativa, a interpretação de texto é a mediocridade, que as pessoas não entendem nem o que é mediocridade, né? Tu vai viver num nível acima, por causa que são poucas pessoas que estão acessando esse nível de cima. Por exemplo, nós estávamos falando na interpretação de texto, né? Quem é o grande CEO, o grande líder, o diretor e o empresário que não sabe interpretar bem texto, que não é articulado, que não sabe falar, que não tem um grande raciocínio lógico e um entendimento maior? Quem tem essas ferramentas é quem está no topo, é quem está mandando. Quem não tem é quem é mandado. Que tipo de pessoa tu vai querer ser? É o que separa, né? E muitas vezes a pessoa não progride na carreira por falhas de comunicação, não conseguir se posicionar, não conseguir se fazer entender, né? Infelizmente. E vai ceifando pelo caminho, né? A linguagem não tem dó. Ou você sabe falar ou fica fora mesmo, né? Eu acho muito assim, a comunicação é algo fundamental e que te dá grande vantagem. E até mesmo nos gênios, vamos pegar os gênios. Todo gênio que está no mainstream, ele sempre tem um gênio maior que está nos bastidores, né? Então vamos pegar ali o Bill Gates, o Steve Jobs, eles sempre tiveram parceiros que eram lá os nerds avançados, aqueles caras lá que ficavam dentro do laboratório ali. Mas por que era o Bill Gates que estava à frente? Por que era o Steve Jobs que estava à frente? Por que o Mark Zuckerberg, que é o cara que estava à frente? Porque ele tinha oratória, ele tinha o carisma, ele tinha o domínio, porque tem aquele gênio que é o gênio do laboratório, né? Que é aquele que é extremamente inteligente, mas ele não tem o domínio da fala, da expressão, não consegue transmitir aquilo, tem até um nervosismo, e tem o gênio que ele é treinado na comunicação. Então aquele cara que ele consegue fazer com que todo mundo entenda e ele desce a genialidade dele para um nível que todo mundo consegue perceber. Eu nunca vou me esquecer que eu sempre li muito e eu tinha uma oratória muito rebuscada. E uma vez eu fiz uma redação que eu achei assim fantástica, né? E daí eu fiz assim todo pompa e circunstância. E era para um exercício específico. E o meu professor, ele me corrigiu. E eu fiquei indignado, né? Eu falei assim: como o senhor está me corrigindo? Porque essa oratória, ela é perfeita. E ele falou assim: sim, Thiago, mas tu não escreve para mim. Tu escreve para que o máximo de pessoas possíveis tenham um entendimento e chegue no objetivo do que tu quis transmitir com aquilo. E deu, opa. A clareza, o contexto comunicacional. A gente tá cansado de falar isso para os alunos, né? Você tem um contexto. Você vai falar com seu pai no WhatsApp, é um tom. Você vai falar numa sala para doutores, é outro perfil, né? A gente no início do ano sempre fala: pessoal, nós damos aula para tais turmas e aqui a gente fala nessa linguagem. Coloca ali as nossas regras e naquele tom que o aluno possa me entender. Aliás, a própria definição de texto é qualquer enunciado que transmita sentido. E isso precisa ser de quem escreve ou de quem fala e de quem recebe, né? A gente também discute muito no Brasil a questão do preconceito linguístico, aí vem esses mitos do texto prolixo, do texto cheio de palavras rebuscadas, né? Eu gosto muito de uma frase que eu falo também pra galera nas aulas de redação: moldura bonita não salva quadro ruim. Se você não é claro, você não fez a comunicação, não adianta. Eu acho que a escrita ela é perfeita quando o autor consegue levar a pessoa que está lendo a sua obra ao entendimento e ao sentimento que ele queria. E daí quando tu consegue atingir esse objetivo, então tu é um grande comunicador. Exato. E algo que eu exercito muito aqui é justamente para fazer esse trabalho. Eu acho que o comunicador, seja na escrita ou seja aqui no microfone, ele é o meio de campo. É aquele cara que pega aquela bola quadrada e tem que entregá-la redondinha para o atacante só empurrar ela para as redes. Então é isso, né? Como que nós vamos transmitir isso para o público? Nós temos que entender que daqui a pouco, se a gente começar a falar um papo muito acadêmico aqui e muito fechado, ele vai ficar restrito a nós e nós não vamos atingir o nosso objetivo, que é levar isso para o maior número de pessoas terem um
entendimento e o acesso à informação. Então, acho que isso é muito importante. E em relação à parte da matemática, o professor estava falando ali das tecnologias, né, que hoje tu consegue projetar tudo e o aluno tem em tempo real e tu ter essa visão do aluno. Eu acho que é muito importante até para tu conseguir ver a reação do aluno. Uma coisa que nós já falamos aqui no podcast e colabora um pouco para o que nós estamos conversando é a respeito da dificuldade que os alunos têm hoje em dia de falar que não entenderam. Eu sempre fui aquele cara do eu não entendi, mas não de forma pejorativa. Quando eu entendia, eu não levantava a minha mão e não ficava não prestando atenção e levantando a minha mão. Mas, por exemplo, quando eu estava prestando atenção e não entendi alguma coisa, eu levantava a minha mão, porque eu pensava assim, a oportunidade que eu tenho de ter o professor diante de mim aqui, eu devo voltar para casa tendo a compreensão. Porque eu entendia que a base, o alicerce, ele tinha que ser sólido. Porque no momento que eu não entendesse algo aqui, isso daí ia só acumulando e quando chegasse lá na frente da matéria, e matemática é muito isso. Se tu perdeu aqui a primeira lição, nas 5 tu tá ferrado, não tem mais o que fazer, né? A gente tem esse, digamos assim, pequeno problema que às vezes é falta de matemática básica, né? Então, no meio de um desenvolvimento de um problema ou numa demonstração de um conteúdo, é necessário, claro, porque aí a gente vive tempos também de pós-pandemia, que a gente precisa relembrar de alguns tópicos aí de fundamentos de matemática que são necessários para a construção de um conteúdo. Então, é normal, né? Agora, a realidade hoje é de alunos que chegam também no ensino médio com algumas lacunas. Então, que nem tu disse, é aproveitar a oportunidade. Tu tá aberto ali com o professor a dizer, eu não entendi nessa parte. E não deixar também para o final, né, quando já passou esse tempo, porque talvez tu não tenha mais essa oportunidade, o prazo acabou, aí tem outro conteúdo para dar, e assim vai acumulando, né, como tu disse, dúvidas e só vai tornando essa bola de neve maior, né? Então, tem que aproveitar o momento, mas é difícil porque nem todo aluno também tem ou melhor, tem essa barreira da timidez de perguntar, porque não sabe como perguntar, que nem isso traz de novo, né, no início da nossa conversa, que é o saber se comunicar corretamente. Claro que seria exigir demais que ele falasse corretamente em matemática, mas só o fato dele perguntar já é uma grande coisa, já é um primeiro passo, né? Que nem tu disse pro teu filho, tu sair na frente dos outros. Tu quis, tu teve essa vontade, teve iniciativa. Então tem tudo isso, né? Acho também que essas lacunas, né, de aprendizagem e o próprio constrangimento que o aluno tem muitas vezes de tirar uma dúvida é alimentada pelo tabu que a gente também tem hoje em dia, principalmente nessa era da produtividade, né, da informatividade em mãos, de que a gente não pode se questionar, de que a gente não pode ter dificuldade de aprendizado, né. A gente ainda é ser humano, ainda tem uma grande capacidade aqui, né, o cérebro, que vai ter sua dificuldade. A sinapse ali sendo, né, acontecendo, fazendo, vai abrir caminhos mentais que nem sempre a gente tem pleno domínio. E nós reconhecemos uma falha, reconhecemos uma dúvida, é também o princípio da sabedoria, né? Então, dentro desse tabu que a gente constrói de estarmos numa geração super bem informada, precisamos reconhecer nosso senso de humanidade aqui também, né? E entender que sim, que a gente vai ter dúvida e tá tudo bem. Então você, aluno que tem dúvida, a gente gosta, tá? Nós professores gostamos, né, Fê? A gente adora uma dúvida porque é sinal de que meu aluno tá pensando de verdade no conteúdo. Tem interesse, contribui para a aula, isso dá dinâmica, né? Eu acho que faz parte, né? Precisa, é necessário. Eu acho que isso é inteligência, sabe? Tu tem um professor ali diante de ti, tu tem aquele horário. Cara, aproveita ao máximo aquilo, sabe? E esse negócio de ter vergonha de perguntar por causa do outro, por causa daquele, isso é algo que vai te travar a tua vida inteira, porque isso é algo que tu vai levar pra tua vida e tu sempre vai ser travado. É preferível tu ser aquela pessoa que não sabia e resolveu a tua dúvida e evoluiu e conseguiu chegar no objetivo do que tu ficar se reprimindo. Eu sempre acho assim, a pior dor que tem é o arrependimento. Eu podia
podia ter perguntado, eu podia ter feito diferente e eu perdi essa oportunidade. E eu estava pensando aqui enquanto a gente estava falando que eu acho que um grande mal hoje que nós temos em termos de influência é o YouTube. Hoje nós temos assim, não me entendo, eu adoro o YouTube, eu estou no YouTube, assista, se inscreva lá no nosso podcast. Mas o que eu quero dizer é, no YouTube hoje a gente tem muito acesso à informação. Todo mundo pode subir vídeos no YouTube. E o que eu percebi? Hoje a linguagem ela está muito deturpada no YouTube. Então muita gíria, muito abreviação de palavras. E isso de certa forma está influenciando a forma com que os nossos alunos estão se comunicando e a forma deles se relacionarem. Que nós estávamos falando anteriormente dele não saber perguntar, dele não saber se expressar, dele não saber se portar num ambiente. Por exemplo, assim, imagine se aluno no mercado de trabalho, ele vai se portar numa empresa ali, né, um grupo de advogados, uma empresa de alto padrão, ele vai ter que ter uma polidez na sua fala. Então ele está sendo muito influenciado hoje em dia por um português abreviado, por um português errado, e às vezes tu acaba assimilando isso como verdade, e tu acaba passando a praticar isso. Isso torna comum para o convívio dele, né? Ele vai acabar, né, levando isso adiante, né? Em lugares que ele vai, se ele não adotar uma postura diferente, né? E às vezes é tão imperceptível, é tão naturalizado para eles que, de fato, a regra, ela vira a exceção. Então, por exemplo, já aconteceu situações de eu pegar uma redação de um aluno e ele simplesmente não perceber que usou uma abreviação. Colocou lá um VC, né, em vez de você, ou Brasil com letra minúscula, ou começar uma frase com letra minúscula. Por quê? Porque nas redes ele se comunica dessa forma, né? Mas também abro o precedente para comentar uma inovação, tá? Falando de vestibular e linguagem e internet, o vestibular da UFSC cobrou recentemente, pela primeira vez, pioneiro no Brasil, um gênero textual para produção de texto que não era a dissertação argumentativa, modelo tradicional dos vestibulares e do Enem, né? Cobrou um gênero chamado textão. Então, a própria academia, o próprio vestibular em si, também já consegue perceber essa mudança comunicacional dos jovens. Mas, ainda que nós tenhamos um tipo de texto, o textão, que pede que o aluno reproduza, né, a partir de um determinado tema exposto, alguma colocação como se fosse nas suas redes sociais, ali produzindo um texto no vestibular, o que é bastante avant-garde para vestibulares, né, mais tradicionais e federais. Da mesma forma que traz uma abertura para lidar com novas formas de comunicação e reconhece isso, exige ainda que seja mantida a boa e velha gramática na produção desse texto. Então, existe, né, uma abertura, mas a gente precisa ainda da base. E essa base, muitas vezes, os jovens não conseguem visualizar. Então, até pensando na progressão das redes sociais, né? O que era a rede social lá no início, né? A gente produzia textos maiores, a gente se comunicava, né? As abreviações, o chamado internetês foi surgindo, foi evoluindo, mas hoje a gente já está se comunicando por imagem, por dancinha do TikTok, e nada contra, né? Pra gente não levantar uma polêmica aqui, mas será que a gente está usando a comunicação de uma forma que nós estamos evoluindo ou nós estamos regredindo no sentido comunicação. Porque pensando numa pintura rupestre, pensando na evolução, na prensa de Gutenberg, tudo que a gente evoluiu na escrita, a gente começou, né, trazendo uma rede social com, 1.000 caracteres de limite. Depois chegamos ao Twitter, por exemplo, 140 caracteres, e assim vai reduzindo a linguagem, assim, tem alguma mensagem simbólica por trás disso, né? Então a gente também precisa pensar nessas evoluções e o que isso representa na linguagem e na expressividade humana, né? Eu particularmente acredito que nós estamos evoluindo, sabe? Porque uma coisa, vamos lá, eu atuo nas redes sociais e sei me comunicar com abreviações, só que eu também sei ser dissertativo, eu também sei ser técnico, eu também consigo me comunicar com perfis de grande complexidade. Então, uma coisa é tu ter o domínio da informação e conseguir transitar em todas as esferas, outra coisa é tu não ter o domínio. E o que eu vejo hoje em dia são muitos jovens que são incapazes de transitar nessas outras esferas. E isso é o problema, porque nós estamos falando hoje do jovem. O jovem daqui a 20 anos vai estar na minha cadeira e o filho dele vai ser o novo jovem. E isso só tende a
piorar cada vez mais. E eu vejo assim muito o senso de a régua baixando. Eu não sei se vocês como professores têm essa visão, mas eu vejo que antigamente na nossa época de estudo, para tu ser da média, era uma exigência que hoje já seria muito acima da média. E assim cada vez mais vai caindo, que nem, se eu não me engano, na rede pública, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas parece que tem uma normativa agora que não se roda mais, né, a pessoa na primeira série, alguma coisa desse tipo aí, que daí tu vai passando ela, tem uma certa relevância, e daí isso é muito preocupante, porque nós estamos falando num país que tem ainda altas taxas de analfabetismo, e daí que tipo de cidadão tu está formando? Será que isso já é uma coisa tendenciosa? Queremos formar cidadãos que sejam incapazes de formular opiniões críticas, de interpretar quais são os movimentos políticos, quais são as tendências, porque é muito sobre isso. Jovem, você que está nos escutando, não se trata de ler o Dom Casmurro, de ler o Cortiço, se trata de tu fazer escolhas, e essas escolhas vão determinar o futuro da sua vida. Então é algo muito sério a leitura, porque quando tu lê, quando tu tem o senso crítico, tu está capacitado a formar decisões complexas, a entender o que está acontecendo, qual o cenário que está acontecendo, porque a literatura fala muito sobre isso, sobre política, ou ler a nossa história. Tem muito aquele ditado, né? Quem não conhece a sua história está afadado a repeti-la. Então é muito sobre isso, né? Tem uma frase do Darcy Ribeiro, que é um importante sociólogo brasileiro, que eu acho sensacional. A crise na educação não é uma crise, é um projeto. Então, pensando nisso, existe, claro, né, toda aquela coisa de você manter uma população ignorante e tal. E até pensando um pouquinho nas nossas discussões aqui, a elite continua estudando. Quem quer ser elite no futuro fará uma universidade, fará um curso, se profissionalizará, né? Então a gente tem ainda uma massa grande de manobra que vem em opções ilusórias, muitas vezes imediatistas de lucro, de visibilidade social, que o futuro está ganho, né? Com uma carreira talvez não tão sólida e não se prepara. E na verdade tem uma galera, um grupo seleto, porque o mundo é assim, sempre controlado por um grupo pequeno de pessoas, sabemos, que está se preparando muito para o futuro. Então essa coisa de banalizar a educação, de banalizar a comunicação, o aprendizado, e isso tudo cobrará um preço, pode ter certeza. Eu acho que é muito assim, se nós for perguntar, né, prof, a elite, ela utiliza a literatura clássica ou ela utiliza os meios modernos? A elite faz um bom embasamento de matemática, estuda profundamente todas as formas, todas as equações, ou ela tem um uso superficial? Então é isso, a elite muitas vezes vai até colocar uma mensagem ali de que não, tá tudo ok, tá tudo legal, porque é interesse da elite seguir sendo um grupo minoritário e controlando a grande massa. Sim. Cabe às pessoas abrirem os seus olhos e verem que se elas querem ser algo mais, elas têm que ter o conhecimento, que o conhecimento é libertador. É o conhecimento que nos dá as ferramentas de nós termos a capacidade de entender aquilo que é bom ou aquilo que não é. Porque eu posso falar alguma coisa para vocês que vocês não detêm conhecimento, eu posso falar aqui que esse microfone é o melhor microfone do mundo. Daqui a pouco vocês entendem um pouco mais, pode dizer assim, não, mas peraí, mas é aquele outro. Aí vocês já me colocam numa saia justa aqui. Não, daí já não é qualquer coisa que eu vou falar para vocês que eu vou convencer. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa base, e o português e a matemática é muito sobre isso, né? Eu acho assim que são duas matérias que a gente utiliza todos os dias, e as pessoas que não enxergam isso, elas já é preocupante, porque elas têm que ter essa consciência, né? Pô, a matemática está em tudo, o português está em tudo. A gente falou muito sobre português, sobre a interpretação, mas vamos pegar a matemática. Pô, a gente fala quantas contas a gente não faz no nosso dia a dia, a gente lida com dinheiro, a gente tem... mas por que eu vou precisar saber dos gráficos, da bolsa de valores? Por que eu vou precisar saber do mercado financeiro? Cara, porque nós vivemos num mundo capitalista e tu lida com dinheiro e tu tem que entender a movimentação do dinheiro. Quem entende isso tá ganhando muito. Universal, né? Mercado financeiro, o que a gente vai utilizar a comunidade de medida. Então, é aqui, é lá fora, então tem que saber. E esse monte de conta, queria ter trazido antes essa informação, mas assim, o aluno acaba não dando
tanta importância, mas é a matemática básica que acaba importando. Pega o Enem como um exemplo aí. Cerca de 60% da prova é em cima da matemática básica. E se tu não tem esse domínio, né, tu vai acabar errando as questões de maior complexidade, né? E elas vão interferir lá na teoria da resposta ao item, né? Porque tu precisa saber responder as fáceis, porque se tu faz o inverso, né? Acerta as difíceis e erra as fáceis, essa teoria da resposta ao item vai induzir que tu possa estar colando na prova, ou algo do tipo. Então, o que não faria sentido, imagina, como que eu sei fazer a questão difícil e não sei fazer a fácil? E 60% da prova é um número bem alto, né? E tem também, gente, uma pessoa que não domina matemática, tá? Eu sou formada em letras, sou de linguagens, mas sofro. Porque eu tinha muita dificuldade e hoje eu sofro para calcular o imposto de renda, eu sofro para calcular qualquer coisa na vida. Então, não usa matemática. Usa. Pra não ser enganado no troco, Usa, né? exatamente. Você tem que saber quanto que é o seu salário, quanto que é descontado, né? Então, esse tipo de coisa básica, que não é fácil, é básica, por te preparar para a base da vida social, entendeu? Mas tu usa o tempo todo com coisas, assim, absurdas do cotidiano que você será enganado se não souber o básico. Não tem jeito. Até para saber se aquele 10% de desconto ali é aquilo mesmo que tá a menos lá para ele pagar, né? Então, são pequenas coisas, né, que não dão importância lá na sala de aula, mas que daqui um dia lá na frente, mas olha só como fez sentido aquela aula, sabe? Uhum. Então, é isso aí, tá no dia a dia, não adianta. Não tem como não dizer que nunca vai ocupar nada, que não precisa. A calculadora não vai estar sempre disponível, né? Tem que lembrar disso também. É para tudo na vida, e quem tem a capacidade de ter esse pensamento rápido e conseguir entender rapidamente o cenário, primeiro, que não cai em golpe, Isso. segundo, não vai ser passado para trás numa negociação, né? E terceiro, ele vai ser muito assertivo na proposição. Então, isso daí ele tem um ganho. Por exemplo, em rodadas de negócio, sou empresário, muitas vezes eu tive que entender rapidamente o que a pessoa estava falando, fiz a minha proposição, ela fez a dela, eu tive que raciocinar rapidamente, já fazer os cálculos de cabeça aqui, vamos ver se vai dar para adaptar e tal, porque não vai dizer assim, não, só um pouquinho, deixa eu ver se eu vou fechar esse negócio, deixa eu pegar aqui a minha calculadora aqui, ó, deixa eu ver, vai 2, fica 3, sobe 1, e daí, não. Tu já vai ter que ter uma resposta e tu vai ter que fazer aquele cálculo na hora. E tu vê que os grandes mentores, que as pessoas gostam muito de falar, tu tá falando com ele, por exemplo, os tubarões lá, os nadantes tubarões, tu tá falando com eles lá, eles já estão calculando, eles já vão largando umas perguntas, mas como tá a tua produção? Mas quanto é que é o custo por produto? Mas quanto que é o teu lucro? Não, mas eu não vou entrar, porque daí se eu te der 10%, vou ter tanto de lucro, eu vou ter prejuízo. Daí o cara... Entendeu? E aí, numa fração de segundo, tu perde uma oportunidade. Exato. Então, tu tá falando com um empresário, ele já tá calculando tudo que tu tá falando. Ele já tá somando ali, já tá vendo ali o percentual, quanto é que vai dar, quanto é que é o lucro, quanto é que é o imposto, e já tá com tudo aquilo embutido. Às vezes os caras chegam assim, não, mas vai ter o lucro de tanto, tá, mas e o imposto de tantos por cento lá que vai dar tanto? Tu não tinha calculado? Não. Não, então nem vou fazer negócio contigo, tu nem tá no jogo ainda. Então as pessoas não se atentam para esse tipo de coisa. Voltamos àquele ponto inicial que tu trouxeste, né? Que lado da mesa tu vai querer estar? A escolha do jovem hoje em levar isso a sério vai definir que lado da mesa ele vai ocupar. Se é o que dita as regras e joga porcentagem, ou se é o cara que aceita passivamente. Sabe o que é mais impressionante disso tudo? Nós estamos falando aqui de negociações, de altos valores. Tem pessoas que não sabem a tabuada até hoje. Aí é complicado, né? Nossa. O Brasil ficou, inclusive, abaixo da média, né? Em matemática básica e expressão, né? Escrita básica. Mais um pódio aí vergonhoso pra gente. Ficamos atrás, inclusive, de países subdesenvolvidos, tá? Países da África subsaariana. Então, onde que a gente quer estar, né? Um país que se diz emergente, que quer fazer a economia do futuro. Precisamos dar valor pra educação. Pra quem negocia, pra quem produz, pra quem trabalha. Eu acho que a pessoa precisa ter a consciência de que não adianta reclamar da vida se tu não faz a tua parte. Eu acho assim, claro, tem pessoas
é que às vezes não tem condições e às vezes fica à mercê de um sistema público que não é qualificado, mas eu vejo muitos jovens que estão num sistema particular, que tem um bom ensino, que tem bons professores e não fazem a utilização do que tem. E daí depois são os jovens que vão se tornar os adultos, que vão estar lá num saláriozinho, batalhando, o chefe, né, dominando eles. Cara, se eles soubessem de toda a dor de cabeça que eles vão ter, não custa tu te dedicar, tu te esforçar, porque nunca vai ser demais para tua vida. Conhecimento, olha, anota uma coisa, conhecimento nunca é demais. Sempre vai te dar melhores oportunidades, sempre vai te levar a melhores caminhos. Então é muito importante que a pessoa tenha consciência disso e faça o aproveitamento, né? Principalmente desse período, porque depois é mais difícil, tudo fica mais complicado depois, né? Eu acho que tudo é da importância que tu dá, né? Eu acredito que desde a educação que vem de casa, né? Eu acho que para o aluno dar valor porque ele tem, porque ele ganha, ele precisa saber que aquilo tem valor, né? E talvez assim sentir falta daquilo, se colocar numa situação em que se ele não tivesse aquilo ali. Eu acho que seria bom que os pais hoje, né, colocassem isso como pauta numa conversa com seus filhos para colocar eles no futuro, assim, numa situação, o que vocês vão fazer daqui para frente, né? Claro que muitos não precisam de tanto, né? Mas eu acho que essa situação, por exemplo, de ter que pensar em quanto que vai gastar, o quanto que vai precisar, de não ser passado para trás, de saber colocar o orçamento do teu mês ali, o que tu vai precisar, o quanto que tu tem para gastar, tudo isso, sem querer, né, precisa de um mínimo de matemática. Então, hoje em dia, se tu não tem essa educação financeira, digamos, né, para poder organizar o teu gasto mensal, tu tem que ter aquilo ali pelo menos para tu te organizar na vida, né? Porque como é que tu vai pensar no futuro, num planejamento do que tu quer ter daqui para frente, se tu não te organiza no início, né? Ou se não teve alguém para também te dar essa luz, olha, tu tem que guardar um pouco, ou tu tem que organizar onde é que tu vai colocar o que tu ganha, enfim. Eu acho que isso tudo vem um pouco de casa, e claro que na escola também, no colégio a gente tem esse papel e sempre incentiva eles, né? Ah, galera, olha só, isso aqui é importante, né? Esses dias eu estava dando uma aula de juros, né, para cálculo de juros e porcentagem, e tinha alunos que, por exemplo, não sabiam o que era a multa e os juros ali do atraso de um boleto. Então é chocante como questões do dia a dia, às vezes eles não são percebidas, essas questões, né? Uhum. De que pessoas atrasam por falta e que aquilo vai acarretar num pagamento a mais e que aquele cálculo pode ser feito por ti mesmo, né? Então, são questões do dia a dia aí que a gente sempre vai alertando, né, os alunos. Essa questão de juros mesmo, se as pessoas tivessem a ciência de como que é a logística dos bancos para te induzir a pegar empréstimo, a utilizar limites de cartões, é impressionante que as pessoas nem param para pensar como é que eu ganho tanto, sim, que eu ganhei esse valor e o banco tá me dando tudo isso aqui de limite. Bah, me dei bem, eu vou usar esse limite. Porque isso é uma ferramenta que o banco tem de ganhar uma grande lucratividade em cima de ti. E se as pessoas tivessem um mínimo de noção de matemática ali, de fazer os cálculos, eles poderiam ver que eles deveriam fazer os juros trabalhar a favor deles. Então é muito importante, e hoje se tem muita profissão, né, do mentor de gestões financeiras, né, justamente pela incapacidade que as pessoas têm de conseguir fazer os cálculos das suas finanças, de criar um mínimo de organização, uma planilha lá no Excel que seja, para colocar, né, tudo que entra, tudo que sai, qual é que é a margem, quanto é que tá sobrando. Poxa, não tá sobrando, então tu tá gastando mais do que tu deveria. Mas é que, desculpa te interromper, mas é que para ter essa visão, alguém tem que ter incentivado a poupar e não a consumir. Só que o mundo hoje, atualmente, ele vai te induzir a gastar. Qualquer aplicativo que tu abre ali, se eu falei agora que eu estava interessado, estava precisando de um tênis, já vai aparecer no meu Instagram ali que várias páginas vendendo tênis, é uma promoção. Então a tecnologia te induz a gastar e não a poupar. Então não tem essa... tu vê pouco assim, a menos que tu comece a falar também, aí vai aparecer, mas vê pouco incentivo a CDB, a guardar dinheiro, e não se vê pessoas falando tanto nisso. Então claro que eles não vão procurar fazer isso, né? Então
O resultado, metade da população para mais está endividada. Falta de educação financeira, falta de consciência financeira, falta de incentivo. E também somos uma população que desde sempre foi muito acostumada com a sobrevivência, né? A prosperidade, ela é da minoria. A maioria sobrevive com recursos muito escassos, né? Então, essa questão da desigualdade social também influencia muito na própria psicologia financeira da população e no que ela quer consumir para se sentir pertencente também ao grupo que vive, né? Mas isso tem um custo e, obviamente, vai gerando a bola de neve que o Fê falou. Com certeza, e daí cai naquilo que a gente está falando, para que é a utilidade da matemática e do português. Poxa, tu vai ler os livros ali que falam sobre finanças, tu vai entender mercado financeiro, tu vai fazer os cálculos e com base nessas informações tu vai ter as ferramentas para tu ter uma vida financeira saudável. Ah, mas ninguém me falou nada. Tá, mas a informação tá aí, se tu for buscar, daí vai tu ter interesse em buscar, e daí que passa, tu lê, tu assistir vídeos informativos. Eu sempre falo, o YouTube não é só para entretenimento, não é só para tu jogar fora horas da tua vida, tu pode fazer um aproveitamento, existe recursos se tu saber como procurar e se tu tiver um interesse de procurar os recursos certos, mas principalmente na literatura, quantos livros de finanças não temos à disposição, de matemática financeira, de contabilidade, que a pessoa pode ter uma noção aplicando a matemática e conseguindo ter um melhor aproveitamento, uma melhor gestão da sua vida. Então, estamos trazendo mais uma aplicação aí e para as pessoas entenderem que isso faz parte do nosso dia a dia, que eu acho que o maior professor é o bolso, né? Quando dói no bolso, a pessoa aprende. Mas, mudando um pouco de assunto aqui, trazendo um pouco para a redação principalmente, agora na redação propriamente dita, eu queria saber da prof aqui quais são as maiores pérolas de redação que tu já teve conhecimento aí, que sabemos que são várias e é uma coisa que eu nunca canso de saber e de compartilhar aqui com o nosso público. Gente, olha, mas dá um livro. Os alunos todos os dias me sugerem para criar uma conta no TikTok fazendo react das redações, né? Temos coisas assim, ó, inimagináveis, tá? Temos problemas graves, por exemplo, infrações aos direitos humanos, né? É um problema, zero a redação, cuidado. Mas, recentemente, uma que me chamou muita atenção é um aluno que ele falava, escrevia lá na redação como se estivesse apresentando um talk show, assim. Então, ele começou a introdução falando assim, bom, hoje vamos falar sobre tal coisa. Aí eu pensei, meu Deus, né, misericórdia, vou dar uma chance e continuarei lendo o próximo parágrafo, no outro parágrafo. E agora é a vez de conversarmos sobre tal coisa. Eu pensei, gente, tá apresentando um programa, certeza, né? Então, às vezes, esse contexto da informalidade nos surpreende, assim, né, pela comicidade. Deixa eu te fazer uma pergunta, prof. E tinha patrocínio nesse talk show? Esse não tinha patrocínio, não tinha. Mas era o que faltava, né? Porque daqui a pouco ia surgir uma propaganda ali, né? Temos também aquelas palavras clássicas, né? Tipo, eu ensino muito para os alunos formas de coesão textual e alguns conectivos, né? Às vezes um pouco mais elaborados, dependendo do vestibular que o aluno vai fazer. E aí, esses dias eu ensinei aos alunos o uso do a priori e do a posteriori na redação, né? Que tem que ser tomado com muita cautela e tal. E aí um aluno colocou esses dias eu estava lendo a redação, ele colocou em priordi, que não existe, mas ele anotou errado do quadro e foi, né? Então, equívocos assim que aparecem, ou até contradições, assim, de o aluno, de repente, aluno que inventa informação para pôr no texto, né? Coloca lá no parágrafo de desenvolvimento um dado, e logo abaixo contradiz esse dado. Aí ele bota lá fonte, sei lá, G1, IBGE, que é o que parece assim mais verossímil, né? Mas a gente se diverte muito, viu? Nossa, como a gente lê coisa, né? De vez em quando eu mostro pro Fernando algumas pérolas, né, Fê? É engraçado mesmo. Valorize o professor de redação, viu, gente? Porque, olha, não é fácil. Eu acho que a temática é sempre muito divertida e os erros de português, vocês não têm noção de quanto eu recebo também de erros de português, assim, às vezes por mensagem, por e-mail, olha assim, meu Deus, essa pessoa escreveu isso aqui dessa forma, e daí a gente vê como a nossa leitura tá deficiente, né? Muito, nossa, isso é muito da absorção mesmo, de leitura, de comunicação, e é engraçado, né, porque a juventude hoje parece não se atentar a formas de obter essa linguagem.
Então, claro que você só convivendo com redes sociais, você vai escrever como tá ali, né? E a massa tem desvios gramaticais, ponto. Então, como que você aprende uma palavra nova? Como que você enriquece seu vocabulário? Você tem que estar num ambiente que propicie isso, né? E é uma deficiência. É uma dificuldade muito grande, muito grande. Vou citar, não é uma pérola, né? Mas acontece muito em prova de matemática, e é a questão da leitura, né? Não tá, nem sabe o que está lendo. Pegou um problema de matemática e só cata ali o que tem, aonde é que está a equação aqui para eu resolver. Aí dizia ali que a resposta era a medida do lado de um retângulo. E apareceu x igual a -2. Então a pessoa não leu que ela pegou só a equação lá para resolver e pode dar um valor negativo, mas se há a opção do valor positivo, só vai ser positivo. Porque eu estou falando de medida, como é que vai ter uma medida negativa? Né? Então, se não teve a interpretação de texto, ele pode, como uma questão de marcar, ele já vai errar. Mas ele sabia resolver a equação, mas não soube interpretar o texto. Não, e o que tem daquelas de prova de matemática, quando tem aqueles anunciados que tem uma historinha, o fulaninho tinha tal quantidade lá, e daí comprou aquilo, depois fez uma operação, e daí no meio desse enunciado ali, o cara se perde, e daí pega só meia informação, e depois chega assim, mas como? Tá aqui, eu testei, eu retestei a minha fórmula, como é que deu errado? E geralmente esse erro ele aparece, essa alternativa tem, né, para assinalar, porque a questão já foi pensada nesse tipo de aluno, que não lê o texto inteiro e só analisa as informações numéricas do texto, né? Já sai calculando ali para não perder tempo. Ou também porque às vezes faz uma leitura e não identifica mesmo, né? Não tem essa clareza, né? Esse domínio, né? Interpretação. Não, são várias pérolas mesmo. Eu tenho uma pérola aqui que é muito engraçada de matemática, que eu nunca vou me esquecer. Alunos, não façam, não repitam isso, não façam isso, não estou fazendo propaganda. Tem uma vez um colega meu estava num apuro e falou assim, bah, meu irmão, me dá uma força, tal, não sei o quê. E, cara, daí eu tinha o hábito de fazer todos os meus cálculos numa folha de rascunho. E eu fiz a minha folha de rascunho, né? E quando eu fui entregar minha prova, minha folha de rascunho, eu amassei, em vez de cair no lixo, caiu próximo dele ali, né? E daí, entregamos a prova, o professor chamou assim, Thiago, 10. Fulaninho, não vou entregar o nome dele, 9. E daí ele chegou assim, como assim, professor? Como assim 9, não sei o quê? E daí eu falei assim, fica quieto, cara. Não, mas o Thiago tirou 10, sim, ele tirou 10, tu tirou 9, e aí? Não, mas como que eu não tirei 10 também? Não, porque tu errou isso aqui, mas é impossível, cala essa boca e vem pra cá. Cara, o cara por não saber ler e interpretar, ele não teve a capacidade nem de copiar corretamente o meu rascunho ali, porque eu tinha feito um pedaço do cálculo, não tinha dado certo, e eu refiz ele outro lado, e ele copiou tudo na integralidade, copiou a parte errada e a parte certa. Pra tu ter noção. Cara, eu dei pra ele o negócio de mão beijada, e o cara conseguiu copiar errado por não ter nem a capacidade de ler o que tava ali. É quase tipo uma prova com consulta, o cara errar. Para ver o grau que nós estamos vivendo, com né? frequência, né? Não, e numa prova escrita assim, parece muito isso, tá? Agora, claro, eu vou entrar numa parte muito específica, mas o logaritmo, por exemplo, tem o logaritmando, fica um pouco mais acima e a base um pouquinho ali abaixo, na perninha do G, digamos assim, e numa fonte menor. Então, por exemplo, o logaritmo de 49 na base 7. Tem aluno que escreve tudo junto. Logaritmo, daí parece 749. Meu Deus. E aí, se fica assim, tu vai entender o que é um logaritmo de 749 na base 10, que a gente fala que o logaritmo é decimal, quando a base não aparece o valor, né? Então, eles erram muito na escrita, esse erro é muito comum, né, nas provas. E isso aí eu falo para eles, isso que eu falava da pandemia, tá? Isso aqui é porque vocês não sabem nem o que estão lendo, não sabem nem o que estão escrevendo, nem estudaram, para não saber diferenciar o tamanho da fonte, para saber o que é base e o que é logaritmando. Então, para ver como vocês estão prestando atenção. Então, sempre pegam no pé, né? Mas é o copiar errado, o né? copiar Tipo errado. o a priori e o em priori, que eu falei ali pra vocês que apareceu como uma pérola. Puxa, o professor, eu no caso, escrevi no quadro. Esse aluno, em que mundo de atenção que ele está, né? Então é muita informação que eles recebem também, né? Tipo, hoje, olha só o que aconteceu hoje. Então, de um passo para outro, assim. Por exemplo, raiz de 9, daí talvez a minha letra não estava muito clara e no outro lado estava 3 no próximo passo. Então, se era 13 ali tinha uma raiz quadrada de 9, então era óbvio que era 9, não era 5. E teve aluno que perguntou, mas é um 5 ali, professor? Daí eu assim,
Tá, mas olha pro outro lado, o que que deu como resultado ali? 3. E eu falei, então, que número que será que é esse? Então é 9. Então, copia no automático, não sabe o que está copiando, né? E o copiar deveria servir também como uma forma de estudo, né? Exato. Então é muito... Eu acho que é muito interessante, eu fazia muito isso, de muitas vezes tu passar limpo aquilo que tu fez, porque quando tu vai passar limpo, quando tu vai revisitar, aí tu encontra todas as tuas falhas, né? Que nem, por exemplo, eu como comunicador, eu gosto de me assistir. Não porque eu sou egocêntrico, não, tô me vendo ali. Mas eu consigo ver assim, pô, eu errei aqui, eu podia ter feito melhor ali. E isso é uma construção que tu vai fazendo. E no estudo é a mesma coisa, pô. Tu copiou ali na correria e tal, tu não prestou muito atenção. Na hora que tu vai fazer aquilo com calma, tu vai tirar a prova dos 9, né? Então, eu sempre incentivo também o meu filho nessa questão de pesquisa. Cara, pega ali várias fontes e daí tu faz um resumo daquilo, faz uma síntese daquilo e começa a ir escrevendo, começa a ir colocando aquilo, vai botando aquilo como tópicos, vai frisando, vai tentando tirar sempre, por exemplo, assim, de um texto, tu tira um parágrafo, de um parágrafo tu tira uma frase e aquilo ali sempre te ajuda a tu ir exercitando e memorizando aquilo que é importante e tendo uma concepção. E nos cálculos não existe fórmula mágica, matemática é repetição. Então, por exemplo, assim, tu pega todos os cálculos que tu estudou em aula, chega em casa, refaz, e tu vai ver que muitas vezes tem cálculo que tu acertou em aula e tu erra em casa. E daí tu não acha o X da questão, e daí tu fica pensando ali, e é justamente esse exercício de tu pensar e entender onde é que eu errei, onde é que tá aqui o X, como é que eu fiz, que vai te dar evolução de na hora da prova derradeira lá do Enem, da vida no vestibular, tu já tá treinado, tu já fez aquilo tantas vezes que aquilo já é automático. É que nem pro cara que faz, por exemplo, um ginasta. Pô, vai saltar ali no cavalo, saltar com vara, ele não vai conseguir. Mas o cara repete tantas vezes aquilo que o corpo dele já tem aquilo, uma memória muscular, já automático para ele. Tanto que teve um dado interessante de uma Olimpíada, que eles diminuíram não sei quantos centímetros o cavalo e caiu naquela Olimpíada todos os atletas. Por causa que elas já estavam tão treinadas a uma determinada velocidade, distância e altura, que mudaram centímetros e mudou tudo para elas. Então é isso, se exercitar a leitura, se exercitar a matemática diariamente na sua casa ali, quando chegar a hora derradeira de tu precisar acessar isso, já vai ser automático. Tu já vai ser fácil para ti. E esse hábito de passar limpo, né, como tu disse, eu tenho alunos meus que às vezes eles terminam a prova muito rápido. E aí eu sempre pergunto, tá, revisou? E ele, sim, eu sei que ele não revisou. E eu ainda pergunto, quantas vezes? Eu falei, uma, mas tem que ser umas 3, senão tu vai, sempre fica alguma coisa para trás. Depois tu vem reclamar porque eu não ganho a questão inteira. Porque eu cobro nota parcial, assim, pelo desenvolvimento, né? Se tiver feito boa parte da questão ali, né, corretamente, tem direito aí a ganhar um pouco mais, quando vem até um pouco mais da metade. Mas ele precisa revisar, porque pode ser que ali ele errou um sinal ou uma passagem numa equação ali que ele não se deu conta, né? E lá no final não vai tirar a nota que ele esperava, né? Redação também, mesma coisa. Eu sempre indico aos alunos que façam o pós-texto, que é a revisão do texto. E a melhor coisa que tem é você pegar a redação do aluno, sentar ao lado ali e corrigir linha por linha. O aluno sempre identifica absurdos. Aí ele olha pra gente e fala, prof, meu Deus, como é que eu errei isso aqui? Claro, gato, você não revisou a redação. Então, tanto na tua área, né, a revisão de ser um profissional melhor, a matemática, a linguagem, passa por a gente se autoavaliar, né? Que é o princípio também da aprendizagem. E essa pergunta, né, dá como é que eu errei aquilo ali, né? Então, sempre fica aquele gostinho, então podia ter dado mais um tempinho, né? Vamos dar uma... Como é que eu vou dizer assim? Vamos saber lidar com essa ansiedade aí, né? Na hora de terminar a prova rápido, né? Sim. Fazer com mais calma, com mais... Às vezes essa ansiedade é o que é esse meio ponto aí que tu falou que faltou para ele chegar no máximo, e às vezes esse meio ponto faz uma falta no final do ano. E em relação à redação, só para eu fechar aqui o raciocínio, é impressionante, porque eu até hoje, e olha que modéstia à parte, eu escrevo bem, toda vez que eu escrevo algo, eu olho assim, nossa, ficou incrível, daí eu olho assim, ficou uma porcaria. Aí eu leio, daí eu faço ali a primeira correção, agora ficou top, né? Daí eu leio de novo. Não, mas ainda tá meia boca isso aqui. Então é umas 3, 4, 5 vezes até chegar ao produto final.
para tu ver o quanto é importante a revisão, né? Sempre. E até mesmo de vez em quando a gente faz vestibular, testa, vem a nota máxima por parte da banca, eu sempre gosto de pedir a redação para fazer a vista pedagógica e eu encontro defeito no texto. Porque nunca existe o texto perfeito, né? Existe sempre uma melhoria e a gente é assim também na vida. Não estamos prontos nunca. É sempre uma lapidação, né? E tá tudo bem também, é o processo, né? Mas então tá, gente, o tempo passou rápido, quando o assunto é bom, o tempo passa ligeiro. Eu tenho certeza que tudo que a gente falou aqui vai somar bastante, principalmente se você não ficou aí, né, no Twitter e prestou atenção nesse podcast, que é importante também, né, ter que assistir, ter que entender, ter que assimilar e principalmente levar isso para sua vida. Tudo que a gente fala aqui, a gente fala com humor, a gente fala com liberdade, mas porque nós temos um compromisso de compartilhar para os jovens os ensinamentos que nós passamos, para que eles tenham melhores condições no mercado de trabalho, na vida, e com certeza é muito mais fácil para eles levar um puxãozinho de orelha aqui e entender o recado do que depois do mercado do trabalho ter que passar por bons bocados, né? É verdade. Isso aí. Obrigada pelo convite, né? É muito bom discutir temas interessantes pra gente e que vão agregar pro nosso aluno, que é o que a gente quer, né? Que vocês vençam, que vocês cresçam e serão o futuro. É isso. Obrigada. Você também. E eu queria agradecer aos profs pela presença, mas principalmente pelo trabalho. Sabemos que não é fácil nesse país ter o ofício de professor, mas vocês são fundamentais. Vocês são pessoas assim que criam, que conduzem as próximas gerações, e eu espero que os alunos de vocês possam fazer o proveito máximo do que vocês têm para oferecer, que eu sei que vocês se dedicam de coração e isso é notório aqui. E para você que nos assistiu até agora, deixe o seu like para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas, e eu quero saber aqui nos comentários no que o português e a matemática têm auxiliado na sua vida. Não deixe de se inscrever nesse canal, tem conteúdo novo toda semana. Nos vemos numa próxima, até mais.